É isso aí, galera. Mais uma aula aí do seu professor Ultra Megabit. Nós vamos hoje com uma questão FCC que trata da planilha do tipo Calc, tá? Aí aqui nós temos planilha BR Office Calc. Aí você vai falar, professor, BR Office não existe mais. Verdade, foi substituído pelo LibreOffice. Mas a questão ela é uma questão formulada ainda no período do BR Office e nós vamos utilizar essa nomenclatura aqui, mas você sabe que é o Calc que hoje é usado no LibreOffice, ok? Beleza, a questão é a questão da Fundação Carlos Chagas, FCC de 2012, e ela diz assim, numa planilha criada no OpenOffice, broffice.org 3.0 Calc, um usuário digitou os números 6, 7, 3, 5 e 4, respectivamente nas células F1, F2, F3, F4 e F5. Para determinar o fatorial do maior número na célula C3, ele deve inserir na célula C3 a seguinte fórmula. Você vai perceber que aqui nós temos as opções A, B, C, D e E com o fatorial máximo ou fatorial maior. São as duas maneiras de estar identificando qual é o maior número desse intervalo de células, ok? Então, nós vamos observar na planilha como é que está distribuído isso e depois nós vamos passar especificamente para a explicação aqui de quais são os valores de fatorial, beleza? Então fica com a gente, vamos dar uma olhada agora na planilha para você ver como é que fica esse material distribuído na planilha. Vamos que vamos. É isso aí, gente. Nós estamos aqui então agora olhando direto na planilha LibreOffice Calc e para você perceber melhor a nossa questão. Observe que aqui nós temos os menus, né? E tal. Tem outra aula que a gente fala um pouco mais sobre menus, sobre os botões, mas nós vamos nos ater bem aqui no entendimento da questão. A questão informa que os valores estão listados em F1, F2, F3, F4 e F5. Tá? Então aqui estão os valores. Ele quer que o fatorial do maior número seja exibido na célula C3. Tá? Então nós estamos aqui na C2 e aqui nós temos a C3. Tá? Então aqui na C3 nós vamos exibir esse valor. Beleza? Deu para visualizar? Bom, nós vamos passar a explicar para você a diferença entre maior e máximo e também o que é a questão do fatorial. Vou deixar você ver aqui qual seria a resposta certa. Tchan, tcharanã. Quem olhou, olhou. Quem viu, viu. Quem pausou, pausou. Vamos voltar lá para a questão para a gente poder observar melhor. Muito bem, gente. Você já deve ter visto lá como é que é o visual da planilha. Eu estou trazendo de volta aqui para a questão para que você possa detectar. A questão ela possui como opção correta a letra B. A letra B ela está definida como fatorial de máximo, o valor F1 2 pontos F5 ou fatorial de maior F1 2 pontos F5 ponto e vírgula 1. Beleza. Vamos observar o que cada função dessa significa para que fique mais fácil para você poder entender o que realmente a gente está fazendo aqui, ok? Bom, vamos lá. Fatorial. Vamos estudar nos detalhes as funções fatorial, máximo e maior. Porque quando você entender detalhadamente cada função dessa, fatorial, máximo e maior, aí realmente você matou a questão, não tem mais como ter problema. Vamos começar aqui por fatorial. O fatorial de um número é igual ao número 1 vezes 2 vezes 3 vezes tananã, até o valor do número. A sintaxe de fatorial diz assim, ó, fatorial, número não negativo. Então, o número que for usado na função fatorial, ele não pode ser um número negativo. Vamos supor fatorial de 5. O que é fatorial de 5? É 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, que é igual a
120, certo? 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5, 120. Beleza? Ok? Tranquilidade? Claro como água de feijão? Tranquilo. Agora nós vamos aqui, ó, fatorial de 1,9. Fatorial é sempre de um número inteiro não negativo. Então, o fatorial de 1,9 vai ser feito o quê? Fatorial de 1. Ok? E o fatorial de 1 seria 1, acabou. Porque não tem mais como multiplicar até chegar ao número 1, correto? Beleza? Então, seria resultado 1. O fatorial de 0 seria sempre igual a 1 também. Por quê? Porque ele faria 1 vezes nananã, é 1 mesmo, então ficaria em 1. Número negativo. Lembrando que o que a função está esperando? A função ela trabalha com um número, olha aqui, ó, um número não negativo. Trabalha com um número não negativo. Então, se for utilizado um número negativo, por exemplo, fatorial de menos 2, vai dar erro. Ok? Então, matando a dúvida aí de fatorial, fatorial de um número será número 1 vezes número 2, vezes 3, até o número que está determinado. No nosso exemplo aqui, fatorial de 5 seria 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Ok? Beleza, gente? Claro como água de feijão? Fatorial aí, então, morreu de morte morrida, correto? Vamos na sequência. Agora vamos utilizar aqui a função maior. Vamos estudar no detalhe as funções. Função maior. Maior, a matriz, quer dizer, o intervalo de dados que está sendo utilizado. F1 até F5. Que aí os 2 pontos equivale ao até. Nós já sabemos disso, de outros vídeos aí que você já deve ter assistido. E vem, a sintaxe da função maior tem os seguintes argumentos. Matriz, obrigatório. A matriz ou intervalo de dados cujo valor késimo você deseja determinar. O que é esse valor k aqui depois da função, depois da matriz na função maior? Esse valor k obrigatório é a posição do maior na matriz ou intervalo de célula de dados a ser fornecido. Vamos lá. Você indica um intervalo de dados e o valor k indica a posição. Por exemplo, o número 1 indica o primeiro maior. O 3 indica o terceiro maior. E o número 4 indica o quarto maior número e assim por diante. Então, digamos que você fosse observar aqui a função maior, pegar o valor entre A2 e B6, e aí tem aqui ponto e vírgula 3. Ele vai indicar o terceiro maior número do intervalo de números que se encontra entre as células A2 e B6. Beleza? Vou repetir aqui, que isso aqui precisa ficar claro como água de feijão na sua cabeça. Maior A2 até B6, ponto e vírgula 3. Aqui terá como resultado o terceiro maior número, esse 3 aqui é para trazer o terceiro maior número do intervalo de dados que se dá entre A2 e B6. Ok? Beleza? Então, a função maior, ela espera um intervalo de dados e esse parâmetro k, ele se refere à posição, a posição entre os maiores do intervalo de dados. No exemplo da nossa questão, quando a gente coloca aqui, ó, nossa opção correta foi a letra B, tá? Então, aqui na letra B, nós temos aqui fatorial, máximo, daqui a pouco vamos ver a função máximo, e maior. Maior, ele espera o maior valor no intervalo entre F1 e F5, quer dizer, de F1 até F5, ele quer o quê? Esse número 1 aqui significa o quê? Que ele quer o primeiro maior número no intervalo de dados, iniciado em F1 e terminado em F5. O primeiro maior.
Professor, se aqui não estivesse o número 1, estivesse o número 2, ele traria o segundo maior. Se tivesse o número 4, ele traria o quarto maior. Beleza? Claro como água de feijão, gente? Tranquilão? Ok, eu sabia. Pessoas inteligentes entendem rápido. Função máxima. Agora nós vamos para a função máximo. No detalhe, a função máximo. Máximo, número 1, número 2, intervalo de dados. Então é isso que ele espera. A sintaxe da função máximo tem os seguintes argumentos. No 1, no 2 e assim substantivamente. No 1 é obrigatório. Tá? No 1 é obrigatório. Números subsequentes são opcionais. De 1 a 255 números, cujo valor máximo você deseja saber. Se os argumentos não contiverem números, máximo retornará 0. Então, se você utilizar como argumento na função máximo alguma coisa que seja diferente de números, ele vai trazer o resultado 0. Os argumentos que são valores de erro ou texto que não podem ser traduzidos em números causam erros também. Beleza? Então, simplificando aí, ó, simplificando. Máximo, no nosso caso aqui, traga o máximo, o valor máximo de F1 até F5. E aí ele vai fazer o fatorial desse valor máximo, de F1 até F5. Beleza? Então, matamos aí maior, a função maior, o maior valor nesse intervalo de dados, e aqui pode ser o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro, o quarto, o quinto maior, e aqui o máximo valor de um intervalo de dados, levando sempre em consideração que se for passado um valor de texto, por exemplo, ou um valor que seja diferente de número, a função máximo retornará como resultado o 0. Ok? Beleza? Ok. Bom, vamos voltar lá na planilha e nós vamos ver agora na planilha como é que nós chegamos aos valores que resultaram na opção correta, opção B. Ok, galera. Nós temos então, como nós já colocamos aqui para você, nós temos duas opções. Uma utilizando a função máximo e a outra utilizando a função maior. Ele quer o quê? O fatorial. Vamos para C3 e nós vamos observar aqui. Ó. Observa aqui comigo, nessa janelinha, que é a nossa linha de entrada, também chamada de caixa de fórmula, que eu estou colocando aqui em C3 o resultado de fatorial máximo de F1 até F5. Então ele vai trazer o valor máximo de F1 até F5, tá? Desse intervalo todo aqui ele vai trazer o valor máximo, que no nosso caso aqui vai ser o 7. E ele vai fazer o fatorial desse valor máximo. Beleza? Ele vai trazer o valor máximo desse intervalo, de F1 até F5. Eu vou clicar aqui, você vai ver que ele vai selecionar aqui. E ele vai trazer para a gente o valor máximo de F1 até F5, que é o 7. E aí ele vai fazer o fatorial de 7. Beleza? Tranquilo? Se nós estivéssemos utilizando maior para dar o mesmo resultado, ele teria maior F1 até F5, o primeiro maior seria o 7, tá? Seria o maior dentro desse intervalo aqui. E aí teriam as duas funções com o mesmo resultado aqui, que é 5.040, tá? Então, a questão, ela esperava que você marcasse a opção que contivesse as duas opções corretas que desse o mesmo resultado, utilizando fatorial de maior ou fatorial de máximo. Agora observa comigo aqui que esse 1zinho aqui faz uma diferença enorme, ó. Eu vou trocar aqui para ele fazer o cálculo com o terceiro maior, por exemplo. Ok? Ó, fiz o cálculo com o terceiro maior. F1 até F5 com o terceiro maior. O terceiro maior número 7 é o primeiro, 6 é o segundo e 5 é o terceiro. Então você percebe que já cai aqui para 120, porque o fatorial de 5 é 120.
Deu para entender? O fatorial de 5 é 120. Então, dependendo do valor que eu colocar aqui para definir se é o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, eu posso ter uma alteração. No caso aqui de fatorial de máximo, não. Ele sempre vai trazer o valor máximo dentro do intervalo. Então, a função máximo, ela retorna para mim o maior valor de um determinado intervalo, e a função maior, ela vai trazer o maior valor dentro do que eu especificar. O primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior, o quinto maior. Então, eu posso negociar um pouco mais na hora de definir o maior valor. E fatorial, nós já explicamos lá a função fatorial. Fatorial vai fazer um cálculo, um cálculo fatorial, um cálculo de multiplicação. No caso do 5, vai fazer lá 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, que vai ser igual a 120. Na opção aqui, ele vai fazer fatorial de máximo. Qual é o valor máximo aqui, dentre esses? É claro que você respondeu 7. 7 é o maior valor. Então, ele vai fazer o fatorial de 7. 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7. E vai retornar para a gente esse valor aqui de 5.040. Beleza? Então, estou mostrando para você aqui na planilha e através das fórmulas também, das funções, que o resultado lá, a opção correta seria a letra B, porque a letra B é a única que consegue reunir as duas funções funcionando da mesma maneira, dando o mesmo resultado, que seria fatorial de 7, cujo cálculo resulta em 5.040. Ok? Beleza? Fechadão? Vamos finalizar essa questão então? Joinha. Ok, é isso aí, galera. Eu queria finalizar mostrando para você aqui a nossa opção, letra B, fatorial de máximo, de F1 até F5, vai trazer o maior valor no intervalo F1 até F5, ou fatorial maior, de F1 até F5, trazer o primeiro maior valor, tá? Eu queria agradecer a você por ter assistido esse vídeo até aqui. E espero que você, se ainda não se inscreveu no canal, possa se inscrever, possa compartilhar os nossos vídeos com seus amigos, seguir a gente no Twitter, curtir a página no Facebook. Professor Ultra Megabit é um projeto legal que a gente está fazendo com muito carinho para poder ajudar as pessoas que precisam de aula de informática e que têm encontrado dificuldade de encontrar material de qualidade, tá? Eu sou aí o professor à tua disposição. Se você quiser, pode comentar os outros vídeos, pedir alguma questão específica, nós estamos aí para poder ajudar, ok? Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.